No verso 12, ele fala de tudo que você já cometeu. No verso 13, ele vem trazendo uma nova visão, falando de hoje para frente. Porque a nossa vida é uma vida de pecado. Dia após dia, pensamentos, palavras, ações, omissões. A estrutura desse versículo, ele segue uma estrutura literária interessante dentro da linguagem hebraica, que é um termo chamado paralelismo, que é o verso 12 ele vem anteriormente, e aí o verso 13 ele vem completando a ideia do que veio anteriormente no verso 12. A primeira parte que nós vamos meditar, não nos deixes cair em tentação. Essa simples ideia deveria despertar em nós sensibilidade, pois nada poderia estar mais longe do caráter de Deus do que essa atitude e esse pensamento de que Deus ele nos tenta. Tentar é o objetivo de destruir. Deus ele não fica criando situações. Olha, eu vou criar tal situação, eu vou apresentar tal coisa para que essa pessoa que tem essa afinidade, ela possa cair. Não há necessidade de Deus fazer isso, porque o meu coração, ele faz isso por si só. Eu tenho desejos, eu tenho vontades, das coisas mais simples às mais complicadas. E o que eu olho no mundo me atrai. Essa questão dos nossos olhos nos atrai naquilo exatamente que o nosso coração anseia, e esse que é o grande problema. Tiago capítulo 1, verso 3. Tiago 1, capítulo 3 diz: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, apesar de Deus não te tentar, Ele usa as tentações e os problemas para fazer com que você cresça. Você não cresce na coisa boa. Meu pastor lá de São Paulo, ele usava uma ilustração interessante, dizendo que quanto mais bate, que nem ovo, mais cresce. E aí se você faz um omelete, você sabe que quanto mais você bate, mais parece que o omelete ele fica mais parrudo. É o mesmo ovo. Se você fritar o ovo, ele está lá. Se você fizer um omelete, ele fica inchadão. Quanto mais bate, mais cresce. Nós, como cristãos, nós funcionamos desta maneira. Infelizmente, é assim que nós funcionamos. É assim que lá em Jerusalém, no início da igreja primitiva, por causa da perseguição, em que cristãos eles eram mortos nas arenas, eram tocados fogo, e toda sorte de morte eles cresciam. E aí o evangelho chega a nós no Brasil, também por causa de perseguições. Tiago, ele continua explicando que a incitação e a tentação ao pecado vem de dentro das nossas próprias inclinações e desejos malignos. Você tem desejos, e isso não é problema. O problema é, você vai até onde para conseguir o que você quer? Será que os meios justificam os fins? Ou os fins justificam os meios? O ser humano fala, não tem problema, se eu matar um e salvar 10, está tudo certo. Gente, isso não é cristianismo. Nós temos que entender que é melhor que você mate 10 para salvar um, ou 10, não tem essa matemática. Mas o ser humano, ele quer ficar criando um raciocínio matemático na vida dele que não funciona. As tentações externas podem chegar até nós através de várias formas, entre elas o mundo e também Satanás. Mas se não encontrar no teu coração guarita em relação àquilo, não vai fazer nenhum. Tem um ditado que diz que você não pode impedir que o passarinho voe na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho. O que é? O pecado ele existe, mas não quer dizer que você tem que permitir que ele faça parte da sua vida. Acontece, se arrependa e mude. É essa que é a pegada. Jesus está nos ensinando a orar, pedindo que o Pai jamais nos coloque em uma circunstância onde a nossa fé ou obediência tenham de ser submetidas a um teste difícil. Então o que Jesus está falando não é não nos deixar cair na tentação, é não permitir que a tentação chegue a nós. É muito mais sério, é muito mais profundo. Porque se a tentação ela chega a nós temos a possibilidade de cair. No texto de Lucas 22, 31 a 32, ele vem falando, Pedro, Satanás ele quis peneirar você.
Ele quis colocar você numa situação que você iria não ter saída. E eu impedi que isso acontecesse. Mesmo assim, ele negou Jesus Cristo 3 vezes. Mas diferente de Judas, ele se arrependeu. Houve todo um trabalhar do Senhor, ele se arrepende e ele volta a fazer parte da igreja de Cristo. O que não acontece, Elô, silêncio. O que não acontece com Judas. Judas, após a sua traição, ele vai lá e se mata. A segunda parte do versículo 3 diz: mas livra-nos do mal. Em outras versões, livra-nos do maligno. Não permita, Senhor, que o maligno ele crie situações tais que me atraiam a me afastar do Senhor. Não devemos orar pedindo meramente para sermos preservados de toda forma genérica do mal, mas para sermos protegidos das ciladas do diabo, das tentações do mundo, que elas estão todos os momentos à nossa disposição. Devemos orar pedindo para não sermos expostos aos ataques contra nós, isto é, às formas pelas quais ele tenta nos induzir a pecar e a destruir a nossa confiança no pecador, no Senhor. O objetivo do pecado e da tentação é fazer com que você pense: será que vale a pena? Olho para os jovens, e aí eu estava conversando, não sei aonde, e aí eu conversando com o Carlos, e eu falava assim, sobre sexualidade, né, fora do casamento, e ele falou: pastor, está difícil. Está difícil porque as pessoas elas não conseguem se controlar. Não conseguem por quê? Será que nós somos animais? A biologia diz que nós somos animais, mas será que nós somos animais? Trouxe o conceito algumas semanas atrás em que eles têm criado um outro reino. Nós temos o reino mineral, vegetal, animal e agora o reino espiritivo. É um conceito novo, que é um conceito em que você define o animal que não tem alma em relação ao ser humano que consegue interagir. Eu consigo perceber que se tiver frio, eu posso abaixar um pouco. Se tiver calor, eu esfrio um pouco mais. O animal não percebe isso. Já vi algumas imagens de pessoas que fazem aqueles desenhos hiperrealistas no chão. Quando o animal ele vai passar e vê que é um desenho de buraco, o animal ele não consegue interagir com aquilo, ele fica em desespero. Você consegue olhar aquilo e falar: isso é apenas um desenho. Nós não somos animais. E por que as pessoas elas não conseguem se controlar? Sim, a sexualidade é algo latente no ser humano, mas nós temos que aprender a nos controlar. Porque senão as consequências elas vêm. Você vai dormir, hein, Pedrão? Para apoiar a cabecinha aí na parede aí, além de tudo, depois você vai ter que limpar a parede, porque fica aquela mancha na parede, né? Devemos orar pedindo para não sermos expostos aos ataques de Satanás. O que está em vista nesta parte da oração do Pai Nosso é nós sermos mantidos das situações de teste. Não queira ser testado. Nós de quarta-feira oramos, e nós oramos pela igreja perseguida. Exemplos e exemplos e exemplos de pessoas que perdem a família, perdem a saúde, são assassinados, são queimados, são mortos, são decapitados. Pessoas que têm a oportunidade, ou você nega, ou você morre. E a pessoa fala: eu prefiro morrer. O que aconteceria com você num país como esse? Será que você negaria o Senhor? Será que o Senhor tirar ou tocar em alguma coisa na sua vida, você perseveraria? Situações de teste. Separei alguns casos para você meditar. Em Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, nós vemos a criação maravilhosa de Deus. Ele cria o planeta, ele cria todas as coisas, cria o ser humano como a pérola da criação. Quem é criado à imagem e semelhança do Senhor. E está tudo certo, está tudo bom, tudo maravilhoso. E aí a figura de Satanás se encarna numa serpente e eles chegam para Adão e Eva e perguntam para Eva será que Deus falou foi isso mesmo? Havia uma árvore no centro do jardim. Não havia só uma árvore daquela fruta, senão, poxa, Deus cria essa árvore desse fruto e eu não posso comer. Não, havia frutos de toda sorte ou espécie semelhantes àquele. Mas aquela árvore era dele. E Satanás olha para ele e fala assim: será que você morre mesmo? Não morre não. Essa dúvida que a gente vê nos julgamentos, nos tribunais, você tem que criar apenas uma dúvida. Criou uma dúvida?
você já não pode condenar. Mas na nossa situação, naquele momento ali, Adão e Eva caíram por causa daquela dúvida que foram criadas. A partir dali veio a morte ao mundo. A partir daí a gente veio toda essa desgraceira que vem desde o início da humanidade, porque nós, como cristãos, nós somos criacionistas. Nós não somos evolucionistas. Eu não vim do macaco. Eu não vim do macaco. Ah, mas o Homo erectus, não sei o quê. Eu não vim do macaco. Eu sou criado em imagem e semelhança de Deus. Amém. Amém. Jó, um homem próspero, um homem que era rico, com poder, fama, conhecido, muita sabedoria, temente a Deus. E aí ele foi testado. E isso é assunto para um outro sermão específico, não tem nada a ver com Satanás. Sim, está errado. A figura que está aqui é um anjo do Senhor, não é Satanás. Tem toda uma construção de hebraico e tal que não vem ao caso agora. Mas, naquele momento, a figura de Jó foi testada. Ele perdeu todos os seus filhos. Você está achando que é muita dor? Perder um filho? Ele perdeu 16, numa tacada só. Ele perdeu todos os seus bens. E ele perdeu a sua saúde. Chegando ao ponto de ele sentar num monte de cinza, que era uma referência de miséria extrema, e ele com o corpo cheio de ferida, ele pegava um pedaço de caco de telha, e ele coçava a ferida dele. Para não bastar mais, aparece a mulher dele, a amada. Vi lá a declaração do Nicholas Paz, a amada. E a amada olha para ele e fala: abençoa, não é amaldiçoa. Abençoa esse Deus e morre. Porque esse Deus ele é tão pobre, ele é tão fraco, que você precisa abençoar ele. Abençoa ele e morre. E aquele homem, ele não murmura contra Deus. Eu recebi o bem do Senhor, não vou receber também o mal. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e o nu eu vou voltar ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, em nenhum momento, ele fala mal contra o Senhor. Nenhum momento. A figura de Jó é uma figura tão interessante, que ele, quando olhava para os seus filhos, ele falava, exatamente dentro do contexto desse texto que nós estamos meditando, pecados atuais e futuros. Ele acordava de madrugada e orava, falava assim: Senhor, eu quero orar, pedindo perdão pelos pecados dos meus filhos que ainda vão ser cometidos. E era uma prática comum. Então, é algo que nós, como pais, nós temos que fazer. Orar pelos nossos filhos. Eu oro pela vida da minha filha, para que ela tenha uma família abençoada, desde que ela fez 15 anos. E eu oro todos os dias, confiando que ela vai ser abençoada. Nós temos que fazer isso, gente. Jó, ele dentro dessa situação, ele fala: ainda que ele me mate, eu vou esperar nele. Eu creio que o meu Redentor vive. Eu vou esperar nele. Amém. Abraão, um homem em que havia uma promessa. Abraão recebe aquela promessa dizendo: olha, você vai ser o pai de muitas nações. Olha para o céu. Se você puder contar as estrelas que tem no céu, você vai saber quantos filhos você tem. E ele olha e fala assim: poxa, mas eu não tenho filho nenhum. Como que eu posso gerar alguém? Pois você vai ter um filho. Sara, sua mulher, dá risada. Poxa, eu tenho 99 anos. Vou ter filho? Um confronto, um diálogo interessante ali entre a figura de Deus e Sara. Você ri ou não ri? Ela contesta a Deus. Você vai ter um filho. E aí nasce o filho. Tudo muito alegre, muito feliz. Aquela criança começa a crescer. Abraão fica contente, fica feliz. A coisa começa a se desenrolar. Até que chega o momento do teste. Abraão, pega o seu filho, seu único filho. Leva lá para o Monte Moriá e sacrifica ele para mim. Havia uma promessa.
Havia uma determinação sobre a vida daquela criança. Não era um outro, não era um terceiro. E aí eu fico imaginando ele caminhando 3 dias com o seu filho, sabendo que ele ia matar. Será que ele falou com a esposa dele? Mas ele gemeu e foi. Subiu aquele monte, e a história é conhecida. Chega lá no fim, o filho dele olha para ele e fala assim: papai, eu estou vendo aqui o fogo para o holocausto. O altar está aqui. O cutelo está aqui, mas cadê o animal? Deus proverá. E ele levanta o cutelo para matar o seu próprio filho. E o Senhor fala: para. Olha o cordeiro lá. Aleluia. Esse cordeiro. Situações de teste. Esse Monte Moriá é tão interessante que, pela tradição judaica, sabe qual que é o nome desse monte na época de Jesus? Alguém arrisca? Gólgota, aonde ele ia sacrificar Isaac, foi aonde Jesus Cristo morreu. Só que ali não tinha nenhum cordeiro. Ele era o cordeiro. Não havia outro sacrifício. Então entenda que se você passear pelas Escrituras Sagradas, você vai começar a observar que homens e mulheres de Deus passam por testes. Esse teste vai fazer com que você seja aprovado ou reprovado. Cada um de nós tem testes a se passarem. Não é a passagem de ano. Deus ele pode retirar um ente querido, pode tocar na sua saúde. Deus pode tocar nas suas finanças. Como você vai reagir em relação a isso? E isso é o que define se você é cristão ou se você não é cristão. A tradição indica que no Monte Moriá foi exatamente depois de 2000 anos onde Deus ofereceu o seu único filho, o filho a que ele amava, Jesus Cristo. O pior teste já enfrentado por um ser humano foi aquele aplicado a Jesus, como quando imediatamente após a assunção como Messias de Israel, o Espírito de Deus o conduziu ao deserto de Judá para ser tentado pelo diabo durante 40 dias. Nós já examinamos essa tentação em domingos anteriores, eu não vou meditar sobre isso. Mas mesmo assim nós não temos ideia do que se passou naquela cruz. Nós podemos cantar aqui: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz, e nunca vamos saber mesmo. Porque o nosso pensamento, a ideia nossa sempre ela é momentânea e temporal. Passou, a gente esquece. A morte de Cristo não é possível se esquecer. Por mais que as pessoas elas se levantem dizendo que Jesus Cristo nunca existiu, o tempo continua sendo marcado entre antes de Cristo e depois de Cristo. Seja no culto, na religião muçulmana, budista, de Maomé, onde quer que seja, a cultura ocidental é antes de Cristo e depois de Cristo. Só num lugar não é assim, com o povo de Israel, porque eles continuam aguardando a vinda do Messias. Para eles, está em 5.000 e qualquer coisa de tempo. Que é exatamente o confronto com a religião, com a cultura evolucionista que diz que nós temos milhões, bilhões, trilhões de anos. E a Bíblia fala, não. E aí você pode ou acreditar em um, ou acreditar em outro, também não vai fazer diferença para a sua vida. Ao passo que o primeiro Adão caiu por causa de uma simples sugestão tentadora, Jesus, o último Adão, suportou tudo que o inferno podia lançar contra ele em uma prova de 40 dias. Somos informados por Lucas que após Jesus passar o teste, Satanás continuou voltando para tentá-lo, para tentar fazê-lo cair, que é exatamente o que acontece na minha vida e na sua vida. Os testes, eles só vão aumentando. Você passou, você foi aprovado, não vai melhorar, vai piorar. E aí, quando eu olho para os meus queridos lutadores, sempre eu venho as ilustrações. Quanto mais treinamento houver, mais é a possibilidade dele avançar mais dentro do ranking, de qualquer coisa que seja. Se não houver treinamento, se não houver preparação, o que acontece é a pessoa é pega de surpresa. A igreja tem essa função, trazer para você não ser pego de surpresa.
Continua trocando a igreja por qualquer coisa que você não vai ter a instrução. Não é vir aqui na minha igreja ou em qualquer igreja específica, mas ouça a palavra do Senhor, esteja preparado. Em especial os meus queridos, aí imagina você numa luta lá de campeonato e você está fora do peso, não treinou, está molão, você vai tomar uma surra. É assim que funciona na nossa vida. Nós temos que cuidar do nosso casamento, nós temos que cuidar da nossa vida acadêmica, da nossa vida profissional, porque se você não cuidar, você vai apanhar. É uma realidade. Talvez os menores não consigam visualizar isso, talvez eu fale, a Helena não veja isso, talvez o Cauã não veja isso, talvez o Daniel não veja isso, talvez o Gabriel comece a ver isso. Mas tudo tem consequências. E que você não pode impedir que a coisa aconteça, mas você pode minimizar os danos. Eu não sei, eu estou com 58 anos, não sei se eu vou para 70, hoje a Rô postou lá que hoje a mãe dela fazia 84 anos, é falecida há 25 anos, graças a Deus a minha mamãe continua viva, não sei por quanto tempo, brinquei com ela, que quero que ela fique mais uns 10 anos, ela fala, de jeito nenhum, eu quero ir embora antes, quero ir embora sem sofrimento, sem dor. Espero que realmente Deus conceda isso a ela. Mas esses tempos, eles são preciosos. Ou você cuida para você ter uma longevidade, ou você vai morrer cedo. Se você for uma pessoa que não se alimenta bem, não dorme bem, não se exercita, se você não for uma pessoa que lê a palavra, que medita nas coisas do Senhor, você vai morrer cedo. Você vai ter dificuldades na sua vida. Por mais que a ciência avance, você vai sofrer. A história da igreja está repleta de cristãos que foram colocados à prova. Já falamos de Adão, já falamos de Abraão, de Jó, ou mesmo do nosso Senhor. Duas pessoas, um chamado Hugh Lentimer e Nicholas Ridley, foram queimados vivos por ensinar a justificação somente pela fé. Está amarrado. Hein? Quando os dois estavam amarrados na estaca, e os caras acenderam fogo, um olhou para o outro e falou assim: creio que hoje nós, pela graça de Deus, acenderemos uma chama que nunca será apagada na Inglaterra. Eles entendiam que o sacrifício deles era para isso. John Hus foi queimado por causa da fé. Policarpo, bispo de Esmirna, com quase 90 anos, ele foi colocado na frente do procônsul e ele falou assim: rejeita essa fé, rejeita esses ateus que vivem com você. E ele olhou e falou assim: eu convivi com o meu Senhor por mais de 80 anos, e ele nunca me abandonou, por que eu vou abandonar ele hoje? Fora os ateus! Mas é o quê? Aquelas pessoas que não acreditavam no Senhor, e ele foi queimado vivo. Pergunto, o que você faria se você passasse por um teste como esse? Eu já te alertei, 2026. Não é uma profecia maligna, Deus não me deu uma visão, é o que eu estou vendo. 2026 vai ser um ano de dificuldade financeira. 2027 começa a perseguição. E você pode ser colocado em testes como esse. Marca da besta não tem nada a ver com chip, mas em algum momento eles vão conseguir controlar de tal maneira que você ou nega Cristo ou você passa fome. Quando eu olho esses testemunhos, eu fico imaginando e falando: Pai, livra-me desses testes. Você pode repetir comigo? Pai, me livra de ser testado. Sempre que faço a oração do Pai Nosso, estou pedindo para não ser colocado em uma situação como essa. Tal petição é a favor da proteção divina contra todas as forças do mal que nos rodeiam. E nós devemos proferir não apenas pelo nosso próprio benefício, mas também temos que orar pelo próximo. Que foi o que nós falamos hoje de manhã, falamos na semana passada, em relação a esse desperdício de tempo e horário. O que você tem feito com o seu tempo? Tudo você consegue mudar, o seu tempo não. Quando você pega aquelas ampulhetas de areia que você vira, é a mesma coisa da minha vida e a sua vida. Você pode até achar que você tem muitos anos de vida, mas eu não sei se você vai ter. Semana passada a Helena olhou para mim e falou assim: Pastor Paulo, de vez em quando ela me chama de avô. Não, não é avô, é pastor.
Quantos anos você tem, pastor Paulo? E eu falei, quantos anos você tem? 7, né? 8. 7. Eu falei para ela, eu tenho 51 anos mais que você. Ela não consegue nem entender o que eu estou falando. 50 anos mais do que o ano dela. Que loucura. Espero que ela chegue. Mas será que vai chegar? Em algum momento da sua vida você vai ser testado. E você vai ter a oportunidade de dizer sim ao Senhor ou dizer não. Em coisas mais sérias ou não. Por isso tenha sempre no seu coração, Senhor, livre-nos do mal. Amém, queridos? Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos teu nome. Agradecemos pela tua graça, pelo teu cuidado e pelo teu amor. Queremos, Pai, pedir que o Senhor possa nos abençoar. O Senhor possa, Pai, que nos afastar das nossas tentações. Que nós possamos, Pai, olhar para as coisas do reino de Deus e dar a prioridade correta. Sim, Pai, temos que viver as nossas vidas, estudar, trabalhar, viajar, passear, mas também temos que dedicar um tempo ao Senhor. Que possamos, Pai, graciosamente olhar para as coisas do reino e colocá-la como preciosas e como mais importantes. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.